sejam bem-vindas ao segundo episódio do Manicure Expert. E hoje eu vou mostrar para vocês como se tornar uma manicure de sucesso e faturar R$7.000, mesmo começando do zero. Eu sou Ingrid Marim e nós vamos falar sobre como começar no mundo das manicures. Vamos começar falando dos principais materiais que a gente inicia, né? Então eu vou estar dando algumas dicas para vocês de materiais principais para a gente estar iniciando no mundo nail. E o primeiro item é o alicate. O alicate eu indico vocês a terem pelo menos, né? Para a gente estar iniciando, pelo menos 6 kits, né? Que é um número para vocês estarem atendendo. Então, vocês tendo 6 kits, vocês têm a certeza de que vocês conseguem estar atendendo 6 clientes naquele dia. Ou, não deu tempo de esterilizar? Atende 3 num dia, 3 no outro, enfim, né? É uma dinâmica que vocês vão estar tendo dentro do salão. Com essa função de estar esterilizando, né? Vocês só podem usar se ele estiver esterilizado. Então, a gente tem que ter um número mais do que um, né? Senão vocês vão estar perdendo aí atendimento. O alicate que eu indico é o 777 da Mundial. Vocês vão perceber que a cabeça dele é um pouquinho maiorzinha, mas o alicate ele vai perdendo, né? Vai perdendo o tamanho, porque a gente vai afiando e esse fato de afiar o alicate, ele vai gastando material e ele vai ficando com a cabeça menorzinha. Então é legal a gente começar com alicate que ele seja maiorzinho mesmo, pra gente estar enxergando bem como tá fazendo, né? E tirar as cutículas mais inteiras possíveis. E outra porque a economia do material. Então vai durar mais tempo esse alicate na mão de vocês, tá? Porque a afiação ela é ali, né, de cada 2 meses, a cada 3 meses, depende muito, né, do uso, da quantidade de vezes que vocês fazem por dia, né, que isso que vai tirar o fio, vocês vão estar avaliando isso, tá? Então o alicate que eu indico, 777 da Mundial. O outro que eu indico também é a espátula. Eu gosto daquela que é tipo uma conchinha, que ele encaixa bem na unha e ele consegue estar fazendo este movimento, tá? Então eu prefiro, né, machucar menos a cliente sente menos desconforto, principalmente no início, que a gente tem que ter vários cuidados, né? Então, para iniciar, eu acho fantástico esses com mais redondinhos, né? Que encaixa mais na unha. Então, a gente vai estar disponibilizando foto para eles, tá? A gente vai estar disponibilizando foto para vocês do que eu tô falando, tá? E ele tem o outro lado, ele tem um biquinho pra gente estar, então, fazendo uma limpeza naquela unha, tá? Isso vocês vão ver que eu vou estar ensinando mais pra frente. Outro item seria o palito. Eu gosto daqueles que tem um silicone, porque na hora de pegar, principalmente se a gente tá de luva, ele escorrega menos. Então, para fazer a palitação, eu indico esse de inox, porque ele vai para autoclave, né? Então ele vai ser esterilizado e ele tá sempre ali no nosso kitzinho. Eu gosto mais desse de inox, ele é mais fino do que esse de madeira. Mas se você gosta do de madeira, acha mais macio, enfim, né? Cada manicure tem o seu jeito, eu respeito isso. E vocês podem estar adquirindo então o palito de laranjeira, né? Mas com aquela consciência de que tem que ser o mais fininho, tá? O mais fininho para poder fazer uma palitação bem fechada, né? Uma palitação que não tire o esmalte, tá? Outro item da nossa lista é a lixa de unhas. Eu prefiro aquelas pequenininhas, descartáveis. Usa ali para cliente e dá para elas depois do atendimento. Elas costumam ter aquela lixa na bolsa e a gente não pode ficar com a lixa, tá? A lixa a gente ou dá para cliente ou põe fora. Ela é uma lixa totalmente descartável. Então vocês usam a lixa na cliente e ou põe fora ou descarta ou entrega para cliente. Por quê? Porque tem essa questão
da unha, né, ele é um material orgânico, ele é um material da cliente. Tu não pode estar usando essa lixa em outra cliente que dá contaminação, né? Vai que essa cliente tenha um fungo, tenha alguma patologia aí que possa estar passando para outra cliente, então não dá, tá? É descartável, totalmente descartável. Então eu gosto dessas pequenininhas, tem umas pretinhas que é bem legal, né? Tem 2 gramaturas, um lado é mais grosso, outro lado é mais fino. Tem várias cores, né? Mas eu gosto da pretinha porque ela é mais fininha, ela é mais slim mesmo, né? Outro item também é a escovinha de limpeza do alicate. Essas escovinhas, elas auxiliam, né, na higiene do alicate. Quando a gente vai esterilizar esses alicates, a gente tem que higienizar eles primeiro, tá? Então a gente higieniza os alicates para estar colocando outra clave, senão ele fica manchado, né? A gente não pode simplesmente pegar o alicate que tu usou na cliente e, sem higienizar, colocar a autoclave, que esse material orgânico, né, partículas, aquele pó, gruda no alicate, gruda no material do alicate, fica preto, né, e não é legal. A cliente vai ver que o alicate está manchado, né, causa um desconforto para a cliente ver que o material não estava limpo, né, não está 100% limpo, né. Então, eu já tive uma experiência com a cliente que o outro material grudou nesse alicate, não era partícula, não era isso, né? Mas grudou no alicate, era um plástico que grudou, queimou, grudou nele, e a cliente achou que o alicate estava sujo, e isso gerou um desconforto para a cliente. E ela, claro, né, não tirei a razão dela, mas então qualquer resíduo que fique no alicate, elas têm esse desconforto, já fica a dica, já fica o aviso, certo? Então essa escovinha é legal tanto para tirar o pó da unha, né? Pode ser pincel de blush? Pode ser pincel de blush. Mas a escovinha, ela tira bem, né, essa poeirinha que tem da unha, pra gente estar ali higienizando essa unha também. Então não é só a escovinha para alicate. É legal ter uma escovinha para higiene do alicate e uma escovinha na nossa mesa pra gente estar higienizando as unhas na hora do procedimento. Outro item também é ter ou toalhas, que depende da região de vocês, né? Ou toalhas, né, brancas, tem que ser brancas, né, meninas? Transparecer a higiene para cliente de vocês. Quando a gente usa toalha preta, toalha com cor, a cliente, muitas vezes, realmente foi a cliente que disse: ah, mas não tá transparecendo se a toalha tá limpa ou não. Porque o preto esconde. Então, elas não conseguem ver se a toalha tá limpa ou não. Então, de preferência branca, né, elas preferem, e é o certo a se usar quando a gente fala de manicure, tá? Então, 6 toalhas brancas, né? Lembra? Kit de 6 é o que eu oriento para vocês. Então, tudo 6. 6 toalhas, né? 6 kitzinhos. 6 palitos, 6 espátulas, né? Para montar o kit. Ou pode ser toalha descartável. Isso está cada vez mais em alta em salão, essas toalhas descartáveis a gente usa muito, né? Até para mão, a gente bota a toalha descartável, usou ela, descartou no lixo, né? Fica mais limpo, o ambiente mais limpo. Então, fica a dica para toalha descartável, tá? Outra, eu sei que tem gente que usa bacia, né? Tem lugares que está proibido o uso de bacia, né? Mas tem gente que usa bacia. Se usa bacia, tem que usar o saco para a bacia, tá? Então, tomem esse cuidado que se vocês usem bacia, tem que usar o saquinho para bacia, e toda cliente que vocês atenderem, trocar o saquinho, tá? Para não ter contaminação. O uso da bacia, né? Em outro vídeo a gente vai falar sobre isso, mas o uso da bacia é porque a bacia contém água, então a manicure andava com a bacia pelo salão, né? E molhava o salão, daí a cliente podia escorregar, enfim, né? Aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente não pode ficar usando bacia, não é legalizado aqui, né? Mas eu sei que em outras regiões se usa, e eu sei que tem clientes que gostam de botar o pezinho na água. Então, para essas que gostam e quer agradar a sua cliente,
Então usa essa quinta bacia. Tá tudo certo, resolveu essa situação, né, da bacia, resolve, tá? Dosador de acetona. Tem uns que eu vou mostrar pra vocês que ele é 2 em 1, que ele é o dosador de acetona já com o potinho de algodão, tá? Ele facilita bastante, porque vocês levam eles, leva ele, né? Se vocês forem fazer um pé, uma mão, consegue estar levando ele bem tranquilamente. Vou estar mostrando pra vocês. Por exemplo, tá? Esse dosador de acetona, ele é em caixa, ó, é encaixado. Então, é o da acetona, né? E o do algodão. Fica bem prático, né? Mas eu sei que tem os separados, o potinho do algodão e o potinho do dosador de acetona, tá? Muitas manicures usam o dosador de acetona, colocam creme aqui e daí consegue estar apertando essa válvula e saindo creme e não acetona. Também dá, tá? Para usar esse dosador dessa forma, ou em creme ou usar para acetona, certo? Fica a dica. Então, nós temos de amolecedor de cutícula, temos em líquido e temos em creme. Qual que eu recomendo, tá? Eu gosto muito dos dois, mas para cutículas mais grossas eu gosto do líquido e para cutículas mais finas eu gosto do creme, tá? Então, seria interessante vocês testarem e verem qual que vocês gostam mais, qual que vocês se adaptam mais, tá? Então, o em creme tem uma ação um pouquinho mais lenta, né? E o em líquido é questão de segundos, tá? Então, essa é um pouco da diferença deles, certo? Algodão, né? Então, algodão não falando de marcas, né? Mas algodão, vocês têm que ver aquele algodão que ele não fica soltando os pelinhos, tá? Tem marcas que não soltam, isso eu conto no meu curso, tá? Tem marcas que não soltam os pelinhos, porque às vezes tá ali, né? Tirou o esmalte da cliente e os pelinhos ficam ali voando. Quando vocês vão pintar a unha, esse pelinho grudou no esmalte e é bem complicado, né? Então, se atentem a isso, tá? A pegar uma marca boa de algodão para que ele não fique soltando no ar e boicotando o trabalho de vocês, tá? Isso é importante, isso toda manicure ela presta muita atenção nesses detalhes, porque quanto mais rápido a gente faz o nosso trabalho, mais bem feito, mais cliente a gente tem, tá? Então, se ficar no processo da manicure, né, ficar esses auto-boicotes, né, demora mais, tá? Então fica a dica para vocês. Base. Base nós temos então de cetim, temos rosca, temos, enfim, né, temos base com queratina na composição, temos base fortalecedora. Qual base, né? Então é bom vocês terem uma base tradicional na mesa, né, tendo fortalecedor ou não, e tendo uma base fosca na mesa de vocês também. Por quê? Porque eu ensino dicas, tá? De como, por exemplo, não manchar o esmalte, né? Então a gente precisa ter bases diferentes, tá certo? Extra brilho. Eu tenho um queridinho do extra brilho, eu tenho o queridinho o roxinho, né? Intensificador de cor. Eu gosto bastante desse tipo de extra brilho, né? Ele já ajuda a secar a unha, já intensifica a cor, né? Mas tem uns muito bons, tá? Tem uns que tem secagem mais rápida, então o extra brilho é um aliado, tá? Eu sei que muita gente não passa extra brilho, eu passo, eu aconselho você a passar, porque pensa assim, vocês passaram ali o esmalte, certo? Se eu passar uma camada de verniz em cima do esmalte, eu sei que se aquela minha cliente, ela bateu essa unha, raspou, enfim, vai sair o verniz e não vai sair o esmalte. Muitas vezes a gente tá lidando ali com o esmalte, né, que está com o verniz, né, e o verniz gasta. Então a gente vai lavando uma louça, vai lavando uma roupa, enfim, vai lavando, vai saindo aquele verniz, aquele esmalte fica mais opaco.
Tu botou o verniz novamente para proteção da unha e voltou aquele brilho. Então imagina se não tivesse com verniz. Como é que ficaria essa unha? Ficaria sem o pigmento, né? Porque ele gastaria daí o pigmento. Então eu sou a favor de colocar o extra brilho, colocar o verniz no final, tá? Para finalizar, certo? Outro item importante é o óleo de banana, tá? O óleo de banana, ele ajuda bastante para estar tirando um esmalte vermelho, enfim, tem vários truquezinhos, vou mostrar para vocês nos vídeos, me acompanhem, que eu mostro muita dica, muito truque para início, tá? Então me acompanhem que vai ter bastante dica com o óleo de banana, por isso que eu digo para vocês colocarem na lista de vocês, quando vocês adquirirem esse material iniciante. Lixar o pé. Lixar o pé. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tá proibido lixar pé em salão, né? Nós não podemos mais lixar o pé. Então a gente faz a esfoliação. Hoje é isso que é permitido, né? Fazer esfoliação no pé em vez do lixamento do pé, tanto com a maquininha quanto com a própria lixa, né? Que tem o refil, né? Então a gente faz a esfoliação. Então tem um bom esfoliante para estar fazendo a esfoliação desse pé, tá? E claro, tem que ter uma estrutura, né, meninas? Faz parte do material, né? Eu também entendo que tem manicure iniciante que vai trabalhar em salão, onde já existe uma estrutura, e tem manicure que vai atender na sua casa ou está montando um espacinho. Então tô dando a lista completa. E não pode faltar o autoclave, tá? O autoclave ou estufa, depende, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, aqui a gente só pode usar autoclave. Mas nas outras regiões do Brasil eu sei que é liberado a estufa, né? Vamos falar mais pra frente sobre isso, essa questão da estufa autoclave, qual que é melhor, por que Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina tem essa questão, né? Não estar legalizado, né? Então eu explico isso num outro vídeo, tá, meninas? Mas enfim, nós temos que ter a autoclave ou estufa, temos que ter a cadeira para cliente, uma cadeira confortável para ela, uma ciranda para nós manicures, né? Então uma cirandinha confortável, peguem aquelas que tenham gavetinha se puderem, né? Investir numa que tenha gavetinha, né? Que tenha, enfim, né? Um espaço legal para vocês. Claro, se vocês puderem ter uma mesa, atender à mão numa mesa seria o ideal, por conta da postura, né, cuidar da nossa coluna, enfim, é mais confortável para nós atender numa mesa do que atender na ciranda. Mas, claro, depende muito do que vocês querem, do conceito que vocês querem trazer para essa cliente, tá? Então é legal um tripé, né, para cliente fazer o pé, é legal uma boa luminária, luz, a gente vai falar muito sobre isso, luz é tudo, vocês precisam enxergar o que vocês estão fazendo. Eu já vi muita aluna com dificuldade, porque não estava enxergando o que estava fazendo, daí não tem como adivinhar no escuro, né? Assim que eu coloquei a luz para ela estava enxergando e conseguiu ver a diferença da cutícula para a cutícula grossa, para a cutícula fina, para onde é carne, onde não é, onde é o bolso, enfim, consegue enxergar tudo. E aí melhora o trabalho e o desenvolvimento daquele trabalho, certo? Daí a gente pega gosto, quando a gente entende o que está fazendo, a gente pega gosto. Então a luz é fundamental. A gente tem alguns esmaltes principais, tá? Então os esmaltes principais que a gente tem que ter, temos que ter na nossa disposição da prateleira de esmalte, é um preto, é um rendinha, é o branco puríssimo, né? Um branco bem branco para estar fazendo uma francesinha, um vermelho aberto, um vermelho fechado, um vinho, um cappuccino, né? Que é aquele marrom mais clarinho, mais nude, um marrom mais forte para o inverno, enfim, elas gostam, né? Que mais? Um rosa mais antigo, né? Um rosa mais neon, um azul, eu gosto, as minhas clientes lá, elas gostam de um azul mais turquesa, tá? Enfim, tem cores
aquele bem vermelho Ferrari, né? Então vermelho é uma cor que sai muito, vermelho, francesinha, preto, são as cores que saem muito e essas que eu falei são as que mais saem, tá? Então os esmaltes que vocês têm que comprar, eles têm que ter a ver com isso, tá? Claro, a gente vai inserindo cores, né? Então eu tô falando dos que mais saem, mas a gente vai inserindo cores, por exemplo, o verde, né? Um roxinho, né? um lilás, a gente vai inserindo cores, mas são cores que são menos usadas, tá? Então a gente tem que, na verdade, focar naqueles que são mais usados e ter um que outro que é os que são menos usados, pra gente também tá ali dentro do padrão, né? Que a gente tem que ficar muito atentas à questão da validade, né? Que se por acaso, quando a gente cresce, começa a crescer, começam a denunciar a gente, né? É normal, faz parte do crescimento a gente ter haters, né? Então, vocês têm que estar atentas a isso, tá? Isso aconteceu com muita gente e vocês não estão livres de acontecer com vocês, então fiquem muito atentas a essa questão de validade, tá? Outros produtos que a gente também tem na nossa primeira lista, o spray Umi, tá? Que é a pedra Umi. Então a gente tem ele em spray, temos ele em pó, tem ele em pedrinhas, né? Tem que ver o que vocês mais se adaptam. Eu me adapto mais até agora, me adaptei com o pó. Eu conheci o spray, gostei muito do spray, mas atualmente os sprays que eu ando tendo contato não estão mais funcionando como aqueles primeiros que eu usei. Então eu voltei pro pozinho Umi mesmo, que é o que funcionava comigo antigamente e funciona até hoje, tá? Água destilada para autoclave, então na verdade a autoclave tem que ter o papel autoclave e a água destilada. E se vocês forem para fechar o pacotinho, né? Ou ele vem já para fechar, tem uns que já vem que vocês conseguem fechar ele como se fosse um envelope. Tem uns que vocês precisam da fita para autoclave, que é onde mostra, ele é rosinha, enfim, quando ele esteriliza ele fica marrom. Ou vocês têm a seladora, então são 3 tipos, tá? Ou tem a seladora, você sela um pacote e então ele fica seladinho ali, vocês podem colocar no autoclave, né? Um copo medidor para estar colocando a água destilada, em torno de 150 ml, por aí, depende muito da autoclave, né? A gente vai falar mais sobre isso em outra aula. Temos então, quando a gente fala em acetona, né, o dosador de acetona, na verdade o nome certo é removedor, tá? Não é acetona, porque o removedor é o que remove o esmalte e nós temos ele com acetona e sem acetona. A gente fala acetona, mas não é acetona, é removedor, tá? Então, na verdade, o ideal, né, seria o removedor sem acetona. Esse seria o ideal para a gente estar atendendo públicos tanto de manicure tradicional quanto quem usa alongamento, tá? Quem usa, enfim, estrutura, né, na unha, porque o removedor com acetona pode estar afetando a estrutura da cliente, tá? Então cuidado com essas escolhas. E outra, quando a gente usa acetona, o dedo, tá? Ele fica mais esbranquiçado, fica ressecado. O removedor sem acetona não fica, tá? Não fica com esse aspecto esbranquiçado que fica quando a gente tira o esmalte, tá? Então é interessante, né? Experimentem, né? O removedor sem acetona e me digam aqui o que vocês acharam. O spray secante, então o spray secante eu uso, né? Eu uso óleo secante também. Então depois eu vou estar falando mais pra frente do passo a passo, como é que é a ordem que eu uso, né? Então eu gosto muito do óleo, eu gosto muito do spray. Tem cliente que prefere o spray, tem cliente que prefere o óleo, então é bom a gente ter os dois, tá? Borrifador de água. Nós precisamos ter um borrifador de água. É melhor o borrifador do que um potinho que tenha água, enfim, pra gente estar molhando, né, a unha na hora do procedimento.
Luva, então nós precisamos usar a luva é biossegurança nossa, nós precisamos de um jaleco, né? Nós precisamos trabalhar com o cabelo amarrado para trás, então alguma coisa para prender o cabelo. É legal máscara, por quê? Porque a gente lixa a unha, o pó da unha, né? A gente tendo contato com esse pó não é saudável, a gente ficar respirando esse pó, enfim, né? Tem gente que não consegue usar máscara, tem gente que usa, me dizem aí o que vocês acham, se vocês usam, não usam, gostam, não gostam, né? Mas é claro, o ideal é usar máscara. Tem profissional que prefere usar a toquinha, né? Amarra o cabelo, bota a toquinha. Tem profissional que prefere a tiara, né? Uma tiara que daí o cabelo não fica na hora do atendimento, né, da cliente, daí tu consegue trabalhar sem o cabelo ter que ficar em cima da cliente. Tem gente que só amarra mesmo, para ele não ficar para frente, tá? Tem um item também importante lá do nosso kit, que é o alicate de corte, tá? Então o alicate de corte é aquele alicate que a gente corta a unha, tá? Esse alicate claro, é 6 o kit, né? Não precisa ter 6 de corte também, né? Porque nem todo mundo corta, tem gente que só lixa. Então, na verdade, quando eu vou fazer o kit, eu faço até ele separado. Para quem for cortar, né? Daí eu pego esse kit e uso na cliente, tá? Então, eu recomendo vocês terem 3 de corte, certo? Então, esses são os principais materiais que eu recomendo para você estar iniciando. É o que eu recomendo para minhas alunas. E espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem e obrigada!